pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ter mais uma aula da nossa escola de discípulos e o nosso tema hoje é perdoador. Eu considero essa aula assim, não que ela seja mais importante do que outras, né? Todas elas são muito importantes porque são princípios de Deus para as nossas vidas, mas o perdão é algo que fala profundamente ao meu coração. Aí na apostila de vocês está falando assim: a questão do perdão é uma das áreas de maior complexibilidade na vida cristã. Não é uma opção, não é algo que sou convidado a praticar. Faz parte da vida cristã. É a essência de um coração transformado pelo poder restaurador de Deus. A falta do perdão na nossa vida, na vida cristã, ela é responsável por um monte de situações que a gente deixa de viver, um monte de travas que são colocadas na nossa vida por causa da quebra desse princípio. O perdão, ele não é uma opção. O perdão é uma obediência. Nós decidimos perdoar. Muitas vezes, a gente quando começa a falar sobre perdão, né, as pessoas falam assim: não, mas se eu disser que eu perdoei, eu estou sendo mentiroso, porque eu tenho um sentimento ainda no coração. Mas o perdão, ele não tem a ver com o sentimento, ele tem a ver com o mandamento, com uma obediência aos princípios de Deus, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que ele fez na cruz por nós, né? Vamos continuar aí no texto de Mateus 18, 23 a 35. Vamos ler essa parábola, que é a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou e lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Né? Quem foi que falou? Quem é que contou essa palavra? Quem é que ensinou essa palavra? Jesus. E às vezes a gente releva algumas coisas que a gente não quer que faça parte da nossa vida. Jesus foi bem enfático aqui, em outros textos que nós vamos ler, né? Sobre o perdão. Então aqui, ó, ele nos ensina sobre um padrão de vida extremamente elevado. O perdão é um padrão de vida elevado, é o padrão de vida do céu.
Quando nós decidimos obedecer e perdoar, nós estamos vivendo, né, o céu na terra. Nós estamos vivendo os princípios de Deus. Nós estamos sendo obedientes a Deus. Nós estamos disseminando o amor de Deus nessa terra. Nesse texto, Jesus está falando sobre os diversos níveis de perdão e a perseverança para alcançá-los. Este ensino de Jesus provoca uma forte reação na vida dos discípulos, que prontamente questionam: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Se não entendemos o padrão do perdão, sempre acharemos que podemos colocar limites para o perdão. Sempre estaremos justificando e questionando outra vez. É nosso alvo nesse estudo crescermos e buscarmos um coração tratado e perdoador. Para isso, é necessário entendermos algumas questões envolvidas nesse assunto. Esse assunto é um assunto que a gente podia falar sobre ele durante muito tempo. Nós temos muitas palavras, né? Mas o principal, o que Jesus fez por nós na cruz. O que é o perdão? Eu fui procurar a etimologia da palavra perdão. A origem dela, ela vem do latim perdonare, e que significa doar. Doar o direito de estar sentido, abrir mão de sentir-se vítima. O perdão não é uma coisa que a gente dá ao outro porque o outro merece, mas é uma forma da gente abrir mão de nós, da nossa vontade, da nossa ofensa, do nosso vitimismo, e saber que Jesus também fez isso. Jesus abriu mão de quem ele era, de onde ele estava, do que ele tinha. Ele abriu mão de tudo para poder vir aqui na terra e nos perdoar, viver todo aquele processo doloroso de ofensa, entendeu? Para chegar até a morte de cruz, injustiçado, né? Do dia que nasceu até o dia que morreu nessa terra. Mas Jesus não deixou de perdoar. As últimas palavras de Jesus na cruz, todos nós sabemos: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E nós, como cristãos, nós somos pequenos cristos. A nossa vida, o nosso objetivo, né, é estar cada dia mais parecido com Cristo. A cada dia ter um caráter mais lapidado, mais parecido com o caráter de Jesus. E se nós estamos nessa caminhada, se nós estamos buscando isso, nós precisamos repensar algumas atitudes que nós temos tomado durante a nossa vida. Não dá para viver um princípio e quebrar o outro. Não tem como a gente viver um mandamento e não viver o outro. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E ela se conecta, ela toda é importante. Ela toda é uma palavra de salvação, de cura, de restauração. Não é uma coisa aleatória, separada. Então, tudo que nós estamos ensinando na escola de discípulo são princípios que precisam ser vividos na nossa vida. Amém? O que é o perdão? Deus tomou a iniciativa de nos perdoar. Não nos julgou a partir de nossos méritos. Ele decidiu nos amar e tornou esse amor prático ao nos oferecer seu Filho. Perdoar significa a remoção de uma barreira entre nós e as outras pessoas, entre nós e Deus. Veja bem, Deus, ele decidiu, ele tomou uma atitude de nos perdoar. Ele não esperou que nós merecêssemos, mesmo porque nós nunca íamos merecer esse perdão. Mas ele escolheu deixar a ofensa de lado. Ele escolheu ser o sacrifício vivo para que nós fôssemos perdoados. Perdão é graça, é doação. E nós, precisamos fazer a mesma coisa com aqueles que nós convivemos. Relacionamentos não são fáceis. Muitas vezes nós temos dificuldade
de relacionar com algumas pessoas. Nós temos mais afinidade com umas do que com outras, mas nós temos que entender que o amor de Deus, ele veio para todos. O amor de Deus não é julgador. Nós não temos o direito de julgar e dizer, esse merece o perdão, aquele ali não. Esse tipo de pecado merece perdão, aquele ali não. Nós não somos juízes. Nós fomos chamados a sermos filhos de Deus como Jesus é. E perdoarmos a cada dia o nosso irmão, o nosso próximo. Nós podemos perdoar porque nós fomos perdoados. Nós sempre temos explicado isso. Nós não damos aquilo que nós não temos. Ninguém dá o que não tem. Ninguém pode dar amor se não recebeu amor. Ninguém pode dar dinheiro se não tem dinheiro. Ninguém dá o que não tem. Mas nós recebemos o perdão. Nós temos esse perdão. Um perdão que foi imerecido. Nós não fizemos nada por merecer. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós simplesmente fomos agraciados com o perdão de Deus. Deus decidiu não ficar ressentido, não ficar magoado, não ficar ofendido. Deus decidiu. E é essa decisão que nós temos que tomar com relação ao perdão. Nós temos que abrir mão do nosso direito, abrir mão do nosso juízo. E uma coisa muito interessante que eu aprendi com o perdão foi que o perdão, ele é até vamos dizer assim, uma forma até meio egoísta, sabe por quê? Porque o perdão é para curar você, é para me curar. O perdão não cura o outro, o perdão cura a gente. Porque enquanto nós não perdoarmos, nós nos tornamos escravos dessa pessoa, escravos de algo. Nós levantamos e pensamos nessa pessoa, nós comemos pensando nessa pessoa, nós trabalhamos e essa pessoa está na nossa cabeça, nós viajamos e essa pessoa viaja com a gente. Por quê? Porque a falta de perdão, ela faz com que nós tenhamos uma ligação de alma iníqua. É como se você carregasse essa pessoa com você aonde você fosse. E quanto mais você reter isso, quanto mais tempo você carregar essa pessoa, mais duro o seu coração vai ficar, mais cego você vai ficar e mais doente você vai ficar. Não só doente da alma, mas doente espiritual e doente físico, fisicamente falando. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa, não adianta ficar buscando a Deus, tomando a ceia, fazendo caridade, trabalhando na igreja. Se não há perdão, meu irmão, perdão é a essência de cada um de nós, a essência de Jesus. Jesus é o perdão de Deus. Se não há perdão, não há como nós vivenciarmos todas as coisas que Jesus conquistou para a gente. Nossa vida fica travada. Satanás tem uma brecha na nossa vida para nos impedir de viver o melhor de Deus para nós. Quando nós não perdoamos, nós é que sofremos. Eu tenho uma frase muito conhecida que fala, que não perdoar é beber um veneno querendo que o outro morra dele. Na verdade, somos nós que somos envenenados. É você que é envenenado. A falta de perdão nos adoece. Talvez por isso Jesus não tenha deixado margem para não perdoar, mas ele atrelou o perdão, a nossa própria salvação. Ele atrelou o perdão de Deus ao perdão nosso ministrado sobre outras pessoas. Ele deixou bem claro isso. Vamos continuar aqui mais para frente um pouquinho. Romanos 5:8. Vamos ver lá em Romanos 5:8.
o que a palavra de Deus nos fala. Romanos 5:8. Olha só, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não temos que querer que as outras pessoas venham até nós, que as outras pessoas se corrijam. Nós não temos que esperar esse tempo, nós temos que simplesmente liberar o perdão sobre essas pessoas. Nós entendemos que perdoar não significa andar perto, ou seja, ter que conviver. A convivência, o relacionamento, ele é construído. Ele é construído numa base de confiança, né? A amizade, a intimidade. Então, assim, o perdão, quando nós perdoamos, não quer dizer que nós temos que andar dia a dia, todos os dias, 24 horas, com essa pessoa. Mas nós não podemos fechar o coração, fechar a porta da reconciliação. Nós precisamos liberar o perdão verbalmente, por obediência a Deus, por obediência à palavra dele. Deixar que o Espírito Santo venha e cure o nosso coração, porque é isso que acontece. Quando nós liberamos o perdão, nós não deixamos de sentir de um dia para o outro o que nós sentimos, mas nós não podemos ficar no ressentimento. O que é ressentimento? Ressentir. O ressentimento, ela gera amargura na nossa alma e ela nos adoece. Então, toda vez que a gente lembrar da situação e que a situação ainda nos doer, nós vamos falar e declarar: eu já perdoei essa pessoa. Espírito Santo, toma o meu coração, cura a minha ferida, cura a minha dor. E o Espírito Santo, ele é fiel, Jesus é fiel, Deus é fiel. Ele trabalha em nós, ele cura o nosso coração, ele cura a nossa alma. Um dia você vai lembrar de tudo o que aconteceu, por pior que seja, e isso não vai te doer mais. Por quê? Porque você está curado. A cura vem pela perseverança de perdoar. Se tiver que perdoar todos os dias, até essa dor for curada no seu coração, perdoe todos os dias. Declare esse perdão para essa pessoa todos os dias. Ore por essa pessoa. A palavra de Deus fala que é muito fácil amar quem nos ama. Mas o cristão, ele tem que amar os inimigos, ele tem que orar por aqueles que os perseguem. Esse é o nosso papel como filhos e filhas de Deus. Às vezes é difícil, né? As pessoas falam assim, mas não é possível, eu tenho que perdoar todo dia. Sim, nós temos que perdoar todos os dias, porque Cristo nos perdoa todos os dias. Nós não podemos dar às pessoas menos do que nós recebemos. Isso é muito importante. Esse estudo sobre o perdão fala demais ao meu coração, por toda a minha história de vida, por tudo aquilo que eu já vivenciei. Muitos de vocês já me conhecem e eu posso dizer, né, com testemunho, que o perdão curou a minha história. Se você não quer ser escravo das suas emoções, se você não quer ser escravo de Satanás, se você quer ser ouvido por Deus, se você quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus, decida perdoar. Amém? Então vamos lá. Aqui nós falamos na apostila Cassini, eu já falei um pouquinho, mas eu vou ler aqui com vocês. Consequências da falta de perdão. Muitas pessoas que ouviram a palavra de salvação e creram ainda experimentaram em suas vidas consequências negativas advindas do fato de não terem verdadeiramente perdoado outras pessoas. Veremos aqui 3 coisas que a falta de perdão provoca. Satanás tem vantagem sobre nós quando não perdoamos. Na luta contra o inimigo, oferecemos condição para nos derrotar.
pois abrimos mão da vitória da cruz quando renunciamos ao perdão. Então a gente dá condição de Satanás nos tocar. Nós abrimos a brecha. Eu falo assim, que o sangue de Jesus, ele é como uma couraça, ele nos protege. E esse sangue, ele não é, essa proteção ela não é rompida de fora para dentro, mas ela pode ser rompida de dentro para fora através da desobediência, através de um coração obstinado. A palavra de Deus fala que Deus resiste ao soberbo, né? Quando nós escolhemos não perdoar, na verdade nós estamos sendo o quê? Orgulhosos. Nós não queremos dar o braço a torcer. Mas não é esse o papel de filhos e filhas de Deus nessa terra. Tem um livro que fala sobre os passos de Jesus, né? O que faria Jesus? Então nós precisamos saber, sempre nos perguntar, o que faria Jesus no meu lugar? Amém? Então vamos lá. Quando endurecemos o coração para perdoar, a vantagem sempre será das trevas. A falta de perdão é uma das áreas de maior legalidade na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Fazem muitas coisas boas e aceitáveis diante de Deus, porém não possuem paz no coração. Estão sempre em tormento diante de algumas pessoas e situações. Satanás sempre terá vantagem nesses casos, né? Marcos 11, 25. Vamos ver aqui o que fala Marcos 11, 25. Evangelho de Marcos 11, 25. Marcos 11, 25 e 26, fala assim, 25, 26, e quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui não está falando assim, talvez você tenha que perdoar, ou talvez Deus te perdoe. Não, se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Isso é sério, gente. Nós precisamos atinar para isso. O mundo está doente, as pessoas estão doentes por falta de perdão, achando que estão vivendo uma vida muito boa, matando pessoas emocionalmente, porque tem formas de matar pessoas. Às vezes a gente fala assim, eu nunca matei ninguém fisicamente, mas será que você nunca matou alguém emocionalmente? Quando nós somos indiferentes às pessoas, na verdade, nós matamos essa pessoa dentro do nosso coração. Quando a gente diz assim, não, já perdoei, para mim tanto faz. Não, irmão, isso não é perdão. Perdão é você declarar, é você ter consciência. É você amar essa pessoa, apesar de. E amar também não é sentimento, amar é decisão. Deus nos amou porque decidiu enviar Jesus para nós. É decisão. A palavra de Deus, os princípios de Deus são decisões que nós temos que tomar. Os sentimentos nós temos que renunciar, crucificar. Jesus foi crucificado numa cruz e os nossos sentimentos, nosso orgulho, nosso achismo, nós precisamos também crucificar, nós precisamos morrer para ressuscitar com Cristo. E quando eu falo morrer, eu entendo isso. Mas eu entendo também que quando a gente faz essa escolha, nós vivemos verdadeiramente uma vida de abundância. Amém? Então vamos lá. Já falei que a falta de perdão, ela cria, né, amargura. Uma vez eu visitei um hospital, um senhor, né? Ele estava muito doente, e eu conversando com ele, né? Perguntei sobre a família e tudo, e ele falou que ele cortou o relacionamento com a família, que ele não perdoava os filhos, ele não perdoava a família, e a gente via assim o grau de doença emocional daquele senhor. Com certeza, né? Não vou dizer que todas as doenças físicas são de fundo emocional, mas nós sabemos que existe, nós sabemos que isso respinga no nosso corpo, no nosso espírito, né? Então a amargura, ela adoece toda a nossa vida,
todo o nosso interior, podendo nos levar até a morte, que foi o caso desse Senhor. Amém, irmãos? Praticando o perdão, vamos ver aqui. Como já falamos, perdoar é remover as barreiras entre nós e o próximo, entre nós e Deus. Essa barreira, se for mantida, nos prejudicará em todas as áreas da nossa vida. É importante ressaltar que Deus nos oferece o seu perdão gratuitamente e, com base nesse perdão, nos introduz a uma íntima e profunda comunhão com Ele. Perdoados, nos tornamos livres para ser o que Ele deseja que sejamos. Da mesma forma, nós temos que liberar perdão àqueles que cometeram ofensas contra nós. E quando nós somos os ofensores, devemos tomar a iniciativa de pedir perdão. Quando vivenciarmos isso plenamente, então estaremos experimentando o que é verdadeiramente liberdade em toda a sua plenitude. Eu posso dizer para vocês que eu só vivi a vida que Deus prometeu para mim depois que eu entendi esse princípio na minha vida. Então, para a sua própria saúde emocional, para que a palavra de Deus seja disseminada nessa terra, para que o céu venha na terra, para que todos nós possamos viver aquilo que Jesus realmente conquistou na cruz. Perdoe. Perdoe. Amém? Às vezes nós guardamos mágoas, né? De pai, de mãe, de irmão, irmã, patrão, professores. Eu queria que você agora parasse e pensasse. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Peça ao Espírito Santo agora. Espírito Santo, mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor, quem eu preciso perdoar. Deixa o Espírito Santo livre para te mostrar, para ministrar o seu coração agora. Não importa o que essa pessoa tenha feito a você, não importa o que essa pessoa tenha feito à tua família, não importa, lembre-se que Jesus perdoou e perdoa todos os dias, todos nós. Que nós não temos o direito de julgar. Eu queria que você fizesse uma oração comigo agora, entregando essa pessoa na mão de Jesus, declarando o perdão. Eu queria que você falasse assim: eu agora decido usar o perdão com o qual tu me perdoaste, firmado na tua graça. Eu declaro que perdoo. Aí você fala o nome da pessoa. Eu libero essa pessoa no mundo espiritual. Eu libero essa pessoa da dívida. Eu libero essa pessoa em nome de Jesus. E eu a abençoo para que ela te conheça, Jesus. Para que ela possa viver, para que ela possa usufruir de todas as bênçãos dos céus. Porque eu sou teu filho, eu sou tua filha. E como Jesus eu quero viver nessa terra. Depois que você fizer essa oração, eu sei que o Espírito Santo está tocando na sua vida agora. Eu sei que o Espírito Santo nos mostra, nos revela o mais profundo do nosso coração. Deixa Ele trabalhar com você. E seja livre, meu irmão e minha irmã. Seja livre. Nós poderíamos ficar aqui muitas horas falando sobre o perdão, mas eu queria verdadeiramente, no final dessa aula, você parasse, orasse e colocasse esse princípio em prática na sua vida. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.